Olá, gente, voltando aqui Elvis Tavares para contar mais um capítulo atinente à história da música cristã contemporânea brasileira e internacional. Hoje eu vou me fixar mais na música brasileira, embora tenha um componente também de internacional mais à frente que eu vou contar. E eu quero falar sobre um assunto inédito na ambiência da música cristã contemporânea, da música gospel. Um assunto até que causou um certo desconforto ao cantor Ed Wilson. Causou, na realidade, uma frustração ao cantor Ed Wilson durante e após a gravação do disco Te Amo Tanto, que foi produzido em 1992 pela gravadora Line Records. O Ed Wilson foi contratado pela Line Records, pelo Grupo Record, nessa época, e fez o primeiro disco ali, o disco intitulado Te Amo Tanto, que muitos de vocês conhecem, um disco muito bonito, lembrado principalmente pela própria Te Amo Tanto, como também pela música Nosso Amor, duas músicas aparentemente com temáticas românticas. Bom, antes de o Ed Wilson incorporar o cast da Line Records, ele gravou um disco ali no começo dos anos 80 pela gravadora secular Copacabana, uma gravadora que tinha ali no seu elenco na época Nelson Ned, Wanderlei Cardoso e outros tantos cantores gravando música popular. Então Ed Wilson, ele gravou o disco Chuva de Bênçãos ali no começo dos anos 80, como eu mencionei, e esse título, Chuva de Bênçãos, era uma resposta ao título Chuva de Prata, que era uma música, e é uma música do Ed Wilson, em parceria com Ronaldo Bastos, que fez muito sucesso quando foi lançada, principalmente nas vozes do grupo Roupa Nova e da cantora já falecida Gal Costa. Então a música Chuva de Prata foi um sucesso em todo o Brasil e além fronteiras, e logicamente rendeu muitos dividendos de direitos autorais para o Ed Wilson. E quando ele gravou Chuva de Bênçãos, o Ed Wilson estava retornando para a igreja, para o convívio, para a comunhão da igreja, após 20 anos depois de sua conversão. Os shows, a vida artística naqueles tempos o afastaram da igreja bastante pelos compromissos, enfim. A estrada que ele trilhou na música popular naquelas épocas fizeram com que ele se distanciasse do convívio com os irmãos, de manter a sua fé mais ali no cotidiano, né, através da sua presença nos cultos, enfim. Então, depois de 20 anos, o Ed Wilson sentiu ali o chamamento, o rechamamento, né, de Cristo, e voltou para a igreja, né, para comungar, como eu falei, e ele gravou esse disco Chuva de Bênçãos, dizendo que Chuva de Bênçãos também foi resultado, era também um indicativo do que tinha acontecido com a música Chuva de Prata, que fez com que o Ed tirasse ali, ganhasse alguns numerários para a sua subsistência e de sua família. E ele acreditou isso a Deus, logicamente, com esse nome do disco, Chuva de Bênçãos. Tanto é que no disco não tem essa música, não tem nenhuma música chamada Chuva de Bênçãos. Pois bem, 10 anos depois, praticamente, lá está o Ed Wilson sendo contratado pela gravadora Line Records, como eu falei, e o primeiro disco dessa empreitada foi o disco Te Amo Tanto. O Ed se empenhou ali em fazer a produção do disco, com os arranjos do Lincoln Olivetti, um renomado músico brasileiro, já falecido também. E uma praxe na vida do Ed Wilson era compor suas músicas com parcerias. Ele tinha diversos parceiros musicais, dos quais eu, Elvis Tavares, também era um desses, um dos tais. Então era comum para o Ed Wilson, ele era muito de criar a música, a melodia e enviar para determinados parceiros, quem ele achasse que era o bola da vez para ele enviar a música. Assim eram construídas suas canções. E no Te Amo Tanto, isso não foi diferente. Era um disco gospel,
Porém, o Ed Wilson ainda tentou, com as músicas desse disco, alcançar as pessoas do meio secular, né, através de uma mensagem que não fosse muito segmentada, não fosse muito fechada no âmbito evangélico. Então, algumas músicas, como a própria Te Amo Tanto, que era direcionada a Jesus, você vê pela letra, mas ela não menciona ali Deus, não menciona Jesus, enfim. Então, quem não tivesse um entendimento do meio evangélico poderia supor que tratasse-ia ali de uma música romântica. Então, o disco foi lançado com todas as músicas em parceria, ora com o querido Joran, que é um grande compositor, ora com a Solange de César. Ele incluiu ali também outros autores e fez até a versão de Only You, a música que foi sucesso do grupo The Platters ali nos anos 50, 60. A expectativa é muito grande para o disco foi lançado, só que o disco, como falaríamos hoje na linguagem da internet, o disco flopou. O disco não teve uma vendagem expressiva, embora com músicas ali bastante interessantes. E isso deixou o Ed Wilson frustrado, porque ele imaginava, gravando ali, principalmente por uma grande gravadora brasileira, que à época era a Line Records, do grupo da Igreja Universal, o grupo mundial. Então as suas expectativas foram lá em cima, né? Como diria em Portugal, a fasquia dele estava lá alta, né? A régua estava bem alta. E ele achou que fossem vir resultados bastante satisfatórios. Isso não aconteceu. E como nessa época dos anos 90, né, o disco é de 92, como eu conheci o Ed, começamos a conversar em 93 e inauguramos ali a nossa parceria. Então a gente conversava muito por telefone. Não havia telefone celular, era o telefone fixo. Eu morava na Piedade, coincidentemente o bairro onde o Ed Wilson viveu toda a sua infância, adolescência, juventude, o bairro da Piedade. Então, portanto, um bairro comum a nós dois, e ele morando no Leblon. Então, um certo dia, a gente conversando por telefone, aquelas conversas bem alongadas à noite, ele me confidenciou essa frustração com o disco Te Amo Tanto, que ele não entendeu porque o disco não estava vendendo. E eu, como amigo fala as coisas sinceras, amigo fala as verdades, sendo elas boas ou más, amigo fala aquilo que ele está sentindo em relação ao próprio amigo, para deixar toda a sinceridade ser aí a tônica da amizade. Assim que tem que ser, assim eu entendo. Então, conversando com o Ed Wilson nessa época, que a gente chamava de Edinho, né, na intimidade, eu disse para ele o seguinte: olha, Ed, você fez um disco evangélico, um disco gospel, mas eu entendo que as mensagens que você colocou ali no disco Te Amo Tanto, a letra, ela precisava se aprofundar mais em questões eclesiásticas, vamos traduzir isso. Falar uma linguagem mais direta para a igreja, o dia a dia, das aflições que as pessoas passam, aquelas aflições que Jesus mencionou. Enfim, fazer um disco com as temáticas mais comuns ao cotidiano da vida cristã. E o Ed ficou assim: você acha que isso? Eu falei: eu acho que é um dos fatores que contribuiu, né, para que o disco não tivesse essa pegada em termos de repercussão junto aos consumidores, né? Se eu não me engano, nessa época que nós conversamos, o disco tinha tido 30 mil cópias, ou tinha vendido 30 mil cópias, principalmente ali no seio da Igreja Universal, que era o público originário da gravadora. Eu lembro até que uma vez o Ed Wilson foi cantar na Abolição, e como eu morava na Piedade, ele sabia que era perto, ele falou: eu vou cantar na Abolição, vai lá me assistir. Eu falei: tá bom, vou lá. E eu achei uma coisa curiosa, que ele, quando eu cheguei, ele já tinha cantado uma música, e ali a reunião se estendeu, e depois o Ed teria uma outra participação. E quem estava dirigindo a programação disse mais ou menos assim: vamos ouvir mais uma música, cadê o cantor? Cadê o cantor? Aí o Ed Wilson apareceu ali da coxinha, né? Apareceu no palco, né? Pegou o microfone. Eu achei estranho porque nós estamos falando de Ed Wilson, uma figura muito conhecida no Brasil, tanto dentro como fora dos arraiais, e quem estava dirigindo a programação não soube chamá-lo pelo nome. Ed Wilson chamou: cadê o cantor? Eu me senti um pouco constrangido, confesso a vocês, naquela hora. Porém, são coisas que acontecem.
Seguindo o roteiro daqui da minha conversa, desse fato que deixou o Ed Wilson frustrado com o disco Te Amo Tanto, não com o disco em si, mas com o resultado do disco, e essa conversa que nós tivemos, eis que o Ed Wilson grava o disco Minha Estrada na sequência, se não me engano, em 1994, 95. E qual foi a minha surpresa? Qual não foi a minha surpresa quando eu olho o disco e vou examinar o repertório? O Ed Wilson, compositor brasileiro, cantor, conhecidíssimo também por gravar sempre tendo suas músicas feitas em parceria. Você vai olhar o disco Minha Estrada, não tem uma música sequer composta em parceria. Ou seja, o Ed Wilson fez todas as músicas do disco e o Ed Wilson foi seu próprio letrista. Isso para mim foi uma resposta inequívoca que resultou da nossa conversa. E você vai olhar o disco Minha Estrada, de fato tem músicas maravilhosas, a própria Minha Estrada, que é uma música muito conhecida, e tem No Fundo do Poço, que é uma pérola, uma música assim que é uma oração, uma conversa do homem com o seu criador. Se você não conhece a música No Fundo do Poço, eu te aconselho a procurar nas mídias aí digitais, no YouTube, a mensagem, a letra maravilhosa, surpreendentemente escrita pelo Ed Wilson. Ou seja, ele não se valeu dos seus compositores, dos seus letristas. Então o disco saiu realmente maravilhoso, esse disco Minha Estrada. Como eu disse, ele abandonou, ainda que temporariamente, os letristas, que eram seus parceiros. E um resultado, uma prova também do êxito desse disco, foi que o disco saiu também, aqui para mostrar para vocês, de repente vai estar ao contrário, foi gravado também, tem uma sombra aqui, ó. Assim. Foi gravado também em espanhol. O título do disco está aqui, ó, Mi Ruta, ou seja, Minha Estrada. Foi gravado em espanhol, dada a grande receptividade e o sucesso que esse disco alcançou com músicas escritas pelo próprio Ed Wilson, sem parceiros, como eu mencionei para vocês. Inclusive ele fez uma apresentação na Argentina que ele ficou surpreso quando começou a cantar e todos cantavam juntos com o Ed Wilson. Imagina a emoção de um cantor ao ver que suas músicas são conhecidas num país que não é o seu, conhecidas numa outra língua. Então foi isso. Essa foi a repercussão do disco Te Amo Tanto. Tem um vídeo do Ed Wilson cantando Te Amo Tanto quando ele foi no programa do Bolinha, falecido apresentador, Clube do Bolinha. Vocês podem achar isso na internet. Tem também um vídeo que eu vou deixar o link para vocês aqui na postagem do YouTube, que é a última entrevista que o Ed Wilson dá antes do seu falecimento. Ali uns 3, 4 meses antes dele falecer, ele deu uma entrevista para o cantor Marcos Góes. Eu também estava nessa entrevista, e ele fala coisas muito interessantes da sua vida particular, da sua vida com o Cristo. Tá? Então era isso, gente, que eu queria trazer hoje, essa revelação, né, do disco Te Amo Tanto, que depois de gravado com tanto entusiasmo pelo Ed Wilson, trouxe uma frustração ao cantor, porque ele não teve a repercussão esperada. E são coisas que como a gente vai explicar isso? Um disco com músicas bonitas, mas que não teve a repercussão como teve o outro seguinte, que foi o disco Minha Estrada. Essa música, inclusive, Minha Estrada, é utilizada pelo comunicador da Rádio Tupi, Cristiano Santos. Todo fechamento do seu programa, ele termina com uma citação e entra um trecho da música Minha Estrada, do Ed Wilson. Terminando aqui esse vídeo para contar essa historinha para vocês que estava inédita. Como diz o pastor Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida, vou parafraseá-lo, sem contar essa história que aconteceu do Ed Wilson em relação ao disco Te Amo Tanto e ao disco Minha Estrada. O disco Minha Estrada, como eu disse, muito lindo, e o Te Amo Tanto também continua, e você pode ouvir também nas plataformas, qualquer um dos dois. São discos lindíssimos, mas hoje você vai ouvir, a partir de hoje vai ouvir o disco Minha Estrada, com esse ingrediente que eu trouxe aqui para vocês sobre essa situação que viveu o cantor e compositor, o saudoso, nosso querido Ed Wilson. Tá bom? Eu, Elvis Tavares, me despeço aqui de vocês e até a próxima. Era isso que eu queria trazer hoje aí. Abraços!